Olá, quero acolher você que está aqui conosco no nosso canal para meditar o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com a palavra cheia de encanto que saía de sua boca. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para trazer hoje a meditação do Evangelho deste dia, aonde o evangelista Lucas, que é o que veremos mais dentro desta semana, no ano litúrgico, proposto pela Santa Mãe Igreja, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. São ações de manifestação, de apresentação, já que estamos vivendo a semana após a Epifania de Jesus Cristo. O momento em que estes sinais, assim como sempre apontou o Antigo Testamento, iria se cumprir no tempo em que o Messias se manifestasse ao povo de Deus. Jesus, que nasceu no meio do povo judeu, inserido no seu povo. Aqui neste primeiro trecho, vamos assim dizer, do versículo 14 ao 16, vai colocar exatamente a vivência natural de Jesus Cristo. Que ele voltou para a Galileia com a força do Espírito, quer dizer, movido pela ação do Espírito Santo, aonde tinha sua fama espalhada por toda a redondeza. Quem é este Nazareno? Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então Jesus ele tinha uma vivência, vamos dizer assim, uma vivência na comunidade. Veio à cidade de Nazaré, onde tinha se criado, conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Então Jesus sendo Deus, Deus no meio de nós, Jesus, vamos colocar aqui, todo poderoso, ele poderia se abster. Eu sou o próprio tempo vivo, eu sou o próprio Deus, aonde eu estiver, todos devem me adorar. Mas ele, porque assim é o reino de Deus é um reino de ordem, Jesus, como um de nós, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas por amor, veio ao nosso meio, esteve conosco, se fez um de nós, se igualou a nós na condição humana e também se colocava a ir ao templo, para que não caiamos na tentação de que eu posso rezar em casa, estar em casa e ter comunhão com Deus, mas eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com o próximo. A igreja, a comunidade, a pertença à família de Deus, ela acontece por esses momentos. Então não caiamos na tentação de que eu, em casa, sozinho, rezo a Deus e
e tenho mais contato, né? Sou mais do que os outros. Sou mais privilegiado do que ir ou não ir à igreja. Não caiamos nisso. Não caiamos na tentação da separação. O próprio Jesus, ele faz isso porque ele quer traçar esse caminho, que todos aqueles que irão seguir esse caminho vão entender que ele foi até a comunidade. E lá, né, ele se pôs a serviço, né, dentro da liturgia, né, própria do povo judeu, é tanto que existia um ajudante, ou podemos dizer um acólito, um coroinha, um diácono, alguém que auxiliava naquele momento, né, uma equipe de liturgia. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, a missão de Jesus, como ele coloca aqui, dentro do profeta Isaías, vai se cumprindo. E isso era proclamado por ele para que as pessoas começassem a entender, já que todos tinham os olhos fixos nele. E ali Jesus, ele colocou, e isso acontece hoje para vocês. Hoje, esta passagem da Sagrada Escritura se cumpre no meio de vocês. Veremos adiante, dentro do próprio desenrolar do texto, né, do evangelista Lucas, que depois algumas pessoas o rejeitam. Mas nós não podemos rejeitar aquilo que nos é dado com tanto amor, com tanto carinho. A gente tem um costume de que algo que aconteceu de bom na vida de alguém é somente para aquela pessoa e a gente não pode participar desta alegria. Então, possamos tirar esse sentimento do nosso coração. Porque aquilo que acontece de bom, tanto na minha vida, na sua vida, ela pertence a todo um mundo. Ela veio ao mundo, mas ela deve transbordar em você. Toda a graça de Deus deve transbordar na vida de toda a comunidade. Jesus, ele diz, hoje, ele coloca aqui, deixa eu encontrar aqui, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E é a promessa de Deus para o povo judeu, é a promessa de Deus para nós. Jesus veio anunciar a boa nova, né? O Evangelho. Justamente isso, Evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia. A notícia que era trazida por um mensageiro de uma cidade para outra em tempos de guerra, com notícias de paz ou com a notícia da derrota sobre a guerra, para que aquele povo, né, aquela comunidade, né, pudesse se render, né, e pedir o Kyrie eleison, né, piedade, Senhor, né, sobre aquele, vamos dizer, sobre aquele rei que estava chegando naquela cidade para dominar. Então Jesus Cristo, ele nos traz essa boa nova, mas dizendo o quê? Para proclamar a libertação. Nós havíamos sido derrotados pelo pecado. Jesus, ele veio até nós, pessoalmente, ele veio como mensageiro. Ele vem como rei, mas ele vem também como mensageiro, aquele que vem anunciar, como acabei de colocar aqui, que o Evangelho, a palavra boa nova, era algo que já existia, né? Era dado muito pelos soldados, pelos mensageiros. Então Jesus era o rei, vamos dizer assim, dominador, conquistador, né? Aquele que traz a vitória, mas ele veio também como mensageiro, porque ele veio conversar, reunir o povo e assim proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista. Por que os cegos? Hoje muita coisa é diferente, né, para aqueles que não, né, têm a visão, né, aqueles que não conseguem enxergar, como é colocado, né, os não videntes. Hoje muita coisa mudou, tem muita tecnologia ainda, né? Mas naquele tempo, uma pessoa que não enxergava era uma pessoa realmente totalmente dependente das outras pessoas, da caridade. Ele não tinha outra
função, ele não conseguia exercer uma profissão. Então ali ele estava preso, até mesmo para poder guiar. Existia muita dificuldade, guiar-se sozinho. Então existia muito essa dificuldade. Então, para um cego, para aquele que é carente de algo, vamos dizer assim, melhor, para eu poder explicar melhor, vamos dizer assim, a condução, a substituição daquilo que você está carente, é uma verdadeira libertação. Para aquele que não anda, andar é o dom mais precioso. Para aquele que tem fome, alimentar-se é o dom mais precioso. Para aquele que está com sede, né, saciar a sua sede é o verdadeiro tesouro. Então Jesus Cristo, ele vinha trazer isso. Libertar todos aqueles que viviam na opressão, na ansiedade. Por isso que ele diz, hoje, essa passagem da Escritura se cumpre. Para que não possamos viver na depressão, no excesso daquilo que foi o nosso passado. E não vivemos na ansiedade, que é o excesso daquilo que vai acontecer, daquilo que a gente imagina que vai acontecer. Mas Jesus ele coloca exatamente o hoje. O hoje, toda essa libertação acontece na vida daqueles que ouvem essa palavra. Então precisamos sim seguir esses passos de Jesus, estarmos juntos, inseridos dentro da comunidade cristã, dentro dos nossos irmãos e irmãs, seja qual for a condição dessas pessoas, independente do pecado que cada um carrega sobre si, independente das fraquezas, porque ele quer juntar todos estes, né, os cativos, os cegos, os oprimidos, para que todos possam vir essa proclamação do ano da graça do Senhor. E nada melhor do que começar o nosso ano ouvindo, mais uma vez, que este é o ano da graça do Senhor sobre a nossa vida. Dependemos somente de crer e abraçar. Peçamos sempre a Deus a graça da fé. O que sustenta a nossa fé é exatamente a graça. E a graça nós vivemos na vida de oração. E assim, Jesus, com seu testemunho, com sua ação, nos impele, como foi aqui colocado, né, no versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Logo depois dessa proclamação, Jesus ele faz uma conversa, ele testemunha aquilo, toda a ação de Deus na vida dele para nós. E nós devemos ser testemunhas disso. Testemunhas do nosso dia a dia, no nosso trabalho. As pessoas vão olhar para mim, para você, vão ver as nossas fraquezas, sim, vão ver as nossas fraquezas, mas eles também verão a graça de Deus sustentando, nos atraindo. E isso é o que fica para nós nessa meditação de hoje. Muito mais podemos descer e nos aprofundar, mas nunca, jamais esquecer estes pontos que nós abordamos aqui. Devemos sim viver em comunidade, assim como Cristo viveu em comunidade, viveu com a igreja, viveu com o seu povo. Devemos estar ali inseridos e devemos sim ter a fé, abraçar este tempo da graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.